Vamos continuar com a leitura e comentários do artigo do trabalho Avaliação da concentração de sólidos suspensos totais de efluentes de agricultura pela turbidez da água, parte 2, artigo de autoria de Gunny Hall, Osbey e Claude Boyd, da Universidade de Auburn, no Alabama, que foi publicado em 2003 na GA. Vamos agora para os resultados experimentais. Resultados experimentais. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos começar apresentando os resultados de sólidos suspensos totais. Vamos lá começar apresentando os resultados de sólidos suspensos totais. As concentrações de sólidos suspensos totais da água variaram de 2 a 380 miligramas por litro, com uma concentração média de 62 miligramas por litro. O limite de sólidos suspensos totais em efluentes de tanques de aquicultura é 50 miligramas por litro, de tal forma que 46% das amostras deste trabalho excederam essa concentração de 50 miligramas por litro. Esses resultados de sólidos suspensos confirmam outros autores que dizem o seguinte, que a concentração de sólidos suspensos totais é provavelmente a variável chave em efluentes de tanques e viveiros de aquicultura quando se trata de adequação à legislação ambiental. É uma variável de qualidade de efluente geralmente problemática, geralmente foge ao aceitável, as concentrações são muito altas. O que é que nós temos aqui nessa figura, a figura 1 do trabalho? Vejam ali, a gente tem sólidos suspensos totais, TSS, a sigla do inglês, em miligramas por litro, e tem número de viveiros. Eles trabalharam com 141 amostras de diferentes viveiros. Aí tem as diferentes classes de sólidos suspensos totais. 0 a 50, 50 a 100, 150, 100 a 150 e assim por diante até a última classe, que é 350 a 400 miligramas por litro. Vejam que a maior parte dos viveiros de catfish apresentou uma concentração de sólidos suspensos totais entre 0 e 50 miligramas por litro, que é justamente a faixa aceitável de sólidos suspensos de efluentes. Todos os demais apresentaram concentrações de sólidos suspensos acima do aceitável pelos órgãos ambientais, pelos órgãos reguladores, acima de 50 miligramas por litro. Por exemplo, em torno aí de 45 viveiros, amostras, tinham concentrações de sólidos suspensos entre 50 e 100 miligramas por litro. De tal forma, pessoal, que essa primeira coluna aí mostra os viveiros que foram amostrados, que tinham uma concentração de sólidos suspensos totais, uma concentração aceitável, menor que 50 miligramas por litro. Isso correspondeu a 54% do total do universo de viveiros que foram amostrados, a maioria, só que quase metade, né, dos viveiros lá de catfish apresentavam concentrações de sólidos acima da permitida pela legislação, pelas normas ambientais. Chamo destaque também para os viveiros em que as concentrações de sólidos eram muito elevadas.
Alguns viveiros, como está destacado ali à direita, apresentavam concentração de sólido acima de 300 miligramas por litro. Alguns apresentaram, que foi a concentração máxima observada, uma concentração de sólidos suspensos de 380 miligramas por litro. Uma concentração de matéria orgânica particulada e inorgânica particulada altíssima. Uma concentração de detritos plantônicos, de plâncton, de partículas do solo elevadíssima. Isso tanto é prejudicial para a criação animal, no caso lá a criação do catfish, como isso causaria a liberação desses efluentes diretamente nos corpos receptores, causaria um impacto ambiental imenso. Em média, a concentração de sólidos suspensos totais lá dos viveiros de catfish, 62 miligramas por litro. Portanto, essa água residuária deveria ser tratada em bacia de sedimentação antes de ser descartada, afinal de contas, supera o limite máximo da norma ambiental, que é 50 miligramas por litro. Somente quando essa concentração de sólidos baixasse de 50 é que seria possível fazer o descarte com segurança. Esses foram os resultados de sólidos suspensos totais. Vamos para o próximo, que é 3.2, matéria orgânica particulada. Vamos dar uma olhada. Os valores de matéria orgânica particulada variaram de 0 a 97 miligramas por litro. Em média, essa concentração foi 27 miligramas por litro. A maior parte das concentrações de matéria orgânica particulada estavam abaixo de 40 miligramas por litro, de tal modo que essa variável compreendeu, em média, 43,5% dos sólidos suspensos totais. Portanto, a matéria orgânica particulada, ela correspondeu a quase metade dos sólidos suspensos totais. Temos aí quase um meio a meio dos sólidos suspensos na água, aproximadamente metade matéria orgânica, a outra metade matéria inorgânica. Vamos dar uma olhada aqui na figura. Temos novamente as colunas com as classes crescentes, no caso aqui de matéria orgânica particulada, que é o POM, da sigla do inglês, em miligramas por litro, de 0 a 20, 20 a 40 e assim por diante, até a última classe 80 a 100. Vejam que o maior número de viveiros amostrados com concentração de matéria orgânica particulada abaixo de 40 miligramas por litro. E um número menor com concentrações acima disso. Em média, matéria orgânica particulada 27 miligramas por litro. Não tem referência ao limite máximo para essa variável. Você tem para sólidos suspensos totais e turbidez. Sólidos suspensos até 50 miligramas por litro. Agora vejam lá, está destacado ali os viveiros com concentrações altíssimas de matéria orgânica particulada, acima de 80 miligramas por litro, sendo que o que apresentou a concentração maior foi um com 97 miligramas de matéria orgânica particulada por litro. Concentração altíssima de plâncton, detritos planctônicos, detritos orgânicos em suspensão na água. A demanda da água por oxigênio altíssima, a liberação desses efluentes nos corpos receptores causaria aí um impacto enorme, principalmente na concentração de oxigênio, que cairia bastante, tendo em vista quando essa elevada carga de matéria orgânica entrasse em decomposição,
haveria aí um declínio enorme da concentração de oxigênio. Vamos adiante, vamos agora falar sobre o próximo ponto, matéria inorgânica particulada. Vamos dar uma olhada. Em média, a concentração de sólidos suspensos inorgânicos foi 35 mg por litro. A maioria das amostras apresentaram concentrações abaixo de 50 mg por litro de matéria inorgânica particulada, mas concentrações tão altas quanto 317 mg por litro foram observadas. Esses resultados confirmam trabalhos anteriores que sugeriram que a água de viveiro de catfish americano tem proporções quase iguais entre sólidos suspensos orgânicos e inorgânicos. Tendo em vista que os organismos planctônicos apresentam concentração de cinzas de 10 a 20% da matéria seca, em média 3 a 6% do resultado de sólidos suspensos inorgânicos representa matéria mineral das células planctônicas e não de partículas minerais do solo que tenham suspendido. Vamos dar uma olhada aqui na figura. Vejam que aí já existe uma classe modal, ou seja, a classe em que você tem uma frequência, um número de observações bem maior do que as outras, que foi justamente entre 40 e 80 miligramas por litro. Um número bem maior de viveiros apresentou concentração de matéria inorgânica particulada nessa faixa entre 40 e 80 miligramas por litro. Em média, 35 miligramas, e o destaque ali, o caso extremo de aqueles poucos viveiros em que a concentração de matéria inorgânica particulada acima de 300 miligramas, o máximo que chegou no trabalho, 317 miligramas por litro. Isso mostra o que? Mostra que havia aí uma quantidade de partículas de solo suspensa na água enorme, provavelmente devido à aeração incorreta, uma coluna d'água baixa, os aeradores estavam levando erodindo tanto o fundo, o piso, como as paredes, e de tal forma que havia aí uma ressuspensão enorme de partículas para a coluna d'água, e isso vai impactar na luminosidade, vai cair fotossíntese, alimento natural, menos oxigênio, vai causar estresse respiratório pelo próprio número elevado de partículas minerais em suspensão na água. Quando isso for, quando esses efluentes forem lançados no corpo receptor, o impacto ambiental será altíssimo, porque vai causar assoreamento, vai reduzir a transparência do corpo receptor e, de igual modo, os animais aquáticos desse corpo receptor vão sofrer estresse respiratório por conta dessas partículas minerais em suspensão na água. As trocas branquiais vão ficar mais difíceis. Esse foi o ponto 3.3. Vamos ver aqui o tempo, estamos com 13 minutos. Vamos um pouco, vamos adiante, seguir em frente. O próximo ponto, 3.4, a gente vai tratar da turbidez da água. Vamos dar uma olhada aqui, turbidez. As concentrações de turbidez variaram de 4 a 368 UNTs, unidades nefelométricas de turbidez, com a média de 76. Os limites de turbidez aceitáveis para efluentes, eles são colocados entre 25 a 50 unidades nefelométricas, UNTs, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. Portanto, a turbidez pode
é também, assim como a concentração de sólidos suspensos totais, uma variável crítica-chave para ser monitorada, ser avaliada quando se trata da qualidade de efluentes de tanques e viveiros de aquicultura. Vamos aqui dar uma olhada na figura, é a figura 4. A gente tem aí duas classes modais que apareceram com o maior número de observações, ou as maiores frequências, turbidez de 0 a 50 e 56 UNTs. A maioria dos viveiros amostrados, a água lá dos viveiros de catfish tinha os valores de turbidez estavam dentro dessa faixa e abaixo de 100 UNT. O problema é o seguinte, segundo as normas legais, o limite máximo aceitável de turbidez é 50 UNTs. Portanto, todos esses viveiros aí, acima de 50, inclusive esse segundo grupo, bastante numeroso, já desatendiam as normas legais, tendo em consideração a turbidez da água. Portanto, como vocês estão vendo ali, viveiros com turbidez aceitável, somente esses quase 60, em que o valor de turbidez ficou abaixo de 50 UNTs. Isso correspondeu a 41% do total de viveiros que foram amostrados no trabalho. Portanto, a maioria dos viveiros tinha problema de turbidez excessiva, tendo em vista pelo menos o descarte de efluentes na natureza. A água deveria passar primeiro por um tratamento em bacia de sedimentação para reduzir essa turbidez, para em seguida poder ser descartada, drenada com segurança. Em média, turbidez 76 UNTs, confirmando mais uma vez aí que havia problema de turbidez do ponto de vista ambiental lá nos viveiros de catfish. Problema entre aspas, basta passar por uma bacia de sedimentação. E para finalizar esse slide, o destaque ali negativo, sem dúvida, alguns poucos viveiros com valores altíssimos de turbidez, acima de 350 UNTs, sendo que as unidades que apresentaram os maiores resultados chegaram a 368 UNTs de turbidez. Então você tem aí concentrações altíssimas de matéria particulada, tanto orgânica quanto inorgânica, e os impactos na transparência, impactos no assoreamento, de assoreamento, a concentração de oxigênio da água, estresse respiratório dos animais seria muito grande. O próximo ponto a gente vai falar sobre variabilidade sazonal dos resultados de sólidos suspensos totais e turbidez. Entretanto, como nós já estamos aí com 18 minutos, vamos dar uma paradinha. A gente retorna na terceira e última parte desse artigo, falando sobre isso. A gente inicia falando a próxima parte sobre variabilidade sazonal das concentrações de sólidos suspensos totais e turbidez da água desse trabalho. Até já, pessoal!